Salve, pessoal, tudo bem? Gente, falar hoje com vocês aqui da tentativa do processo de cassação contra o deputado Glauber Braga. É uma questão seríssima que está acontecendo e eu quero trabalhar o tema com vocês aqui hoje, tá? Em suma, o que está acontecendo? O Glauber foi para o Conselho de Ética porque ele reagiu à provocação de um membro de um grupo que vive de estimular esse tipo de coisa. É um grupo que, além de não contribuir com absolutamente nada no debate público, provoca as pessoas para tomar tapa na cara, chute na bunda e conseguir lacrar em cima disso, que invariavelmente postando, pagando de vítima, dizendo que eles são os coitados, dizendo que as pessoas é que são agressivas e tal. É um grupo que troca tapa na cara e chute na bunda por like e algum nível de projeção política, porque esse é o único jeito que eles têm de conseguir ter alguma relevância no debate público, tá? E aí, um canalha, que eu não vou citar o nome, provocou o Glauber inúmeras vezes, acho que 7 vezes ao todo. Na última vez, ele ofendeu a mãe do Glauber, que estava enfrentando uma doença. Ela veio a falecer pouco tempo depois disso, inclusive. E o Glauber, de fato, reagiu à provocação e enxotou o vagabundo do Congresso Nacional aos chutes. E aí ele vai para o Conselho de Ética. No Conselho de Ética se aprova, se dá andamento ao processo de cassação dele por 13 votos a 5. E aí agora o Glauber se encontra nessa situação. Ainda cabe recurso, mas muito provavelmente a coisa deve caminhar aí para a votação do plenário, tá? E eu venho conversando com as pessoas, eu conversei com o próprio Glauber, vou mostrar aqui para vocês na semana passada. E de fato existe toda uma organização para cassar o mandato do Glauber e torná-lo inelegível por 8 anos. Isso é um golpe fortíssimo contra o Glauber, que é um deputado extremamente corajoso que bota o dedo na ferida de coisas que de fato incomodam e incomodam muito quem tem o poder de fato, tá? Então, hoje, nessa conversa aqui com vocês, eu vou começar por aqui, ó. Esse tweet do Glauber foi feito hoje, 8h30 da manhã, hoje, dia 16 de abril. 8h30 da manhã, ele disse o seguinte: estou no 8º dia de greve de fome. Arthur Lira é a face do que há de pior no poder oligárquico brasileiro. Se eu aceito ser derrotado pelo poder da grana, isso representará um estímulo para perseguirem outras lideranças e mandatos populares espalhados pelo país. Por isso, resisto, diz o tweet que o Glauber Braga publicou na sua conta do Twitter hoje, agora há pouco, tá? Então, quero explicar um pouco para vocês. Tive uma conversa com o Glauber pela última vez há uns 10 dias, 9 dias atrás, mais ou menos. E o que eu vou trazer aqui são os trechos, o que eu considero os trechos mais interessantes dessa conversa que a gente teve com o Glauber ali no ICL, tá? Eu, William De Luca e a Vivian Mesquita entrevistamos o Glauber, isso na semana passada, e eu separei aqui alguns dos trechos que eu acho que são mais interessantes para a gente trabalhar com vocês, tá bom? Prestem atenção. Basicamente, a Vivian pergunta quem é que está por trás desse processo de tentativa de cassação ao Glauber, e aí essa é a resposta dele. Vamos lá, preste atenção.
Deputado, obrigada. O William vinha fazendo esse resumo do que a gente conversava agora, e eu te perguntei, vou repetir a pergunta, quem é o patrocinador dessa cassação? O senhor vinha explicando para a gente que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Se o senhor puder retomar esse ponto e explicar por quê, eu te agradeço bastante. É Arthur Lira, todo mundo na Câmara sabe disso. Ninguém acha que eu posso ser cassado por conta da minha reação ao provocador do MBL. Eles aproveitaram isso como uma oportunidade por conta das denúncias. E eu já vou demonstrar para vocês como efetivamente esse não é o caso, com base em materialidade histórica do que de fato aconteceu até aqui. Continuem prestando atenção na fala do deputado Glauber Braga. Denúncias que o mandato já vinha fazendo das falcatruas de Arthur Lira e mais especificamente do esquemão do orçamento secreto. É isso que gera, inclusive, também uma animosidade de outros parlamentares que se associam a Arthur Lira para solicitar a cassação do mandato. É isso que eu estou enfrentando nesse momento, eu estou cercado, a situação, evidentemente, é muito difícil, mas enfrentando, e amanhã, no Conselho de Ética, vai ser a votação do parecer do relator, que pede, então, a cassação do mandato encomendada por Arthur Lira. Deputado, prazer falar com o senhor. Obrigado por aceitar o convite aqui do N1. A gente viu, Glauber, outros casos infinitamente mais sérios do que a sua reação àquele provocador do MBL, que terminaram em nada, basicamente. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor recebe essa questão à vista do que o Conselho de Ética já fez em outras ocasiões, no sentido de não caçar gente que cometeu infrações muito mais sérias, infinitamente mais sérias do que o ocorrido com aquela figura do MBL? Calejão, é a demonstração objetiva da fraude. Você pega Chiquinho Brazão, acusado do assassinato de Marielle. Ele já foi condenado pelo Conselho de Ética há não sei quanto tempo, contou com a abstenção do voto do relator, que agora pede a minha cassação. Esse relator justificou a abstenção no caso de Chiquinho Brazão, dizendo que não estava ali para caçar colegas, e a Câmara não coloca em votação a cassação dele há muitos meses. Então, o Paulo Magalhães, que é o relator desse processo do PSD, optou por não caçar a pessoa que é acusada de matar a Marielle Franco. Mas agora, ele de fato acha que o Glauber deve ser caçado porque reagiu a uma provocação no sentido de tentar defender a honra da sua mãe, que estava enfrentando uma doença seríssima. Ela inclusive, veio a falecer pouco tempo depois disso. Então, vocês podem imaginar como é que não estava a cabeça do Glauber, tendo que ver a própria mãe doente e tendo que ver um provocador, um canalha, um vagabundo, que por inúmeras vezes, uma única vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, inúmeras vezes, de forma reiterada, vinha provocando o Glauber, ofendendo a mãe do deputado, tá bom? Prestem atenção, então, guardem o nome Paulo Magalhães, porque nós vamos voltar a isso. Você tem Carla Zambelli, o caso dela nunca foi avaliado pelo Conselho de Ética, que correu com uma pistola atrás de um homem em São Paulo. Você tem deputados diretamente envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e esses processos sequer foram para o Conselho de Ética, ficaram travados na mesa, o Arthur Lira sentou em cima, casos de corrupção, e eu poderia aqui citar vários outros casos, como você aí já adiantou no seu questionamento. Essa é a demonstração cabal que o que está em jogo nessa história, repito, não é a minha reação ao provocador, que naquele dia, inclusive, ofendeu a honra da minha mãe, que estava com Alzheimer avançado e que veio falecer alguns dias depois. Os deputados sabem que não é por isso que eu estou sendo condenado. Eles sabem que essa tentativa de cassação
tem uma relação direta com a articulação de Arthur Lira, as suas falcatruas e, mais especificamente, o orçamento secreto. Eu fui o deputado que mais denunciou o orçamento secreto em plenário. Fiz isso 21 vezes da tribuna. Eu hoje sou testemunha em um inquérito que está sendo tocado na Polícia Federal a pedido do ministro Flávio Dino para investigar também o que são os escândalos relacionados a esse desvio institucional de verbas que é o orçamento secreto. É isso que está levando a essa perseguição política que agora dura 1 ano e que eles tentam concretizar com a votação no Conselho e depois no plenário da Câmara. Não, perfeito. Bom, dezenas de então milhares. É isso. Mais claro do que isso, mais categórico, mais didático, mais explícito do que isso, impossível. Tá? Então tá claro, o próprio Glauber explicando para vocês o que é que está em jogo, tá? Quem é que está por trás disso e por que ele está com o seu mandato em risco. Não tem absolutamente nada a ver com a reação dele ao provocador do grupo que troca tapa na cara e chute na bunda por like e por algum nível de inserção no debate público. Essa é a mera desculpa que está sendo utilizada para caçar o Glauber. Agora, ele citou vários exemplos ali, né? E a gente fez uma arte no ICL, eu trago para compartilhar com vocês aqui, de como isso não tem absolutamente nada a ver. Tá? Vários parlamentares, por exemplo, que passaram impunes por casos de agressão, incluindo Jair Bolsonaro. Deu um soco no Randolfo Rodrigues, não sofreu nenhum tipo de consequência. O próprio Bolsonaro depois enalteceu ditador, torturador na figura do brilhante Ustra. Diz que não estupraria uma parlamentar porque ela não merecia ser estuprada por ser muito feia. Abre e fecha aspas. Segundo palavras do próprio Jair Bolsonaro, etc. e tal. O próprio Paulo Magalhães, pasmem, o próprio Paulo Magalhães, que é o relator desse processo agora, agrediu um escritor na Câmara Federal. Nunca foi punido por absolutamente nada. Gedel Vieira, né, deu um soco em outro parlamentar, e assim sucessivamente, desde casos lá de 1929. Tá bom? Então, vários casos que demonstram que o que está em jogo aí é um processo de perseguição contra o Glauber, pelo motivo que o próprio Glauber acabou de explicar para vocês. Eu poderia até citar o próprio caso do pai do Fernando Collor de Mello, o Arnon de Mello, que puxou uma arma enquanto discursava no plenário do Senado, disparou 3 vezes e acertou o colega José Cairala, que é do Acre, que morreu. O cara morreu. O Arnon nunca foi cassado ou condenado porque a justiça considerou crime acidental. Pai do Fernando Collor de Mello. O Cairala nem era a pessoa que ele queria de fato matar, e era um cara que estava no último dia do exercício do seu mandato. Aquele era o último dia. Ele ia sair de cena. E de fato saiu, mas assassinado pelo Arnon de Mello, pai do Fernando Collor de Mello, um cara que nunca nem foi punido por assassinato, como vocês ouviram, por exemplo, o Glauber demonstrar aí, que o Chiquinho Brazão, por exemplo, contou com o benefício da defesa de gente que agora quer caçar o Glauber, e a gente sabe muito bem por quê. O Glauber explicou aí para vocês de uma maneira absolutamente didática, tá? Gente, se você gostou do conteúdo, seja membro, ative o sininho, inscreva-se e compartilhe aí o nosso material para que o canal alcance um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Eu paro por aqui, por hoje é só.
beijo grande para vocês. Fiquem bem. Glauber fica. Envolvam-se com essa causa, com essa luta. Vamos fazer barulho, porque defender o mandato do Glauber Braga é defender o processo democrático brasileiro sobre a sanha de figuras como o próprio Arthur Lira, tá bom? Glauber fica. Beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.